Então, agora, continuando, eu vou convidar a professora Ana Maria Malik. Ana Maria Malik é médica, formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com mestrado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado em Medicina Preventiva também pela Universidade de São Paulo. E ela é professora titular da Fundação Getúlio Vargas, né? Ela tem uma experiência vastíssima, né? Então, convido a todos e todas que entre no nosso site, né, para poder acessar a mini biografia dela. E a experiência dela se destaca, né, em toda a área de saúde coletiva, com ênfase em administração e gestão de saúde. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, professora Malik. Será um prazer escutá-la nesse momento. Obrigada, Marc. Boa tarde a todos os presentes e a todas as presentes. Eu sou professora titular da GV, e isso é minha atividade full-time. Então, hoje em dia, enfim, habendo compliance, eu estou nessa. Mas continuo engajada nisso. E aí, eu, eu enxergo algumas questões que não têm só a ver com as pessoas idosas, mas o fato da gente falar em doenças não transmissíveis significa, em última instância, que a gente tem a oportunidade de lidar com gente que não morreu de doenças infecto-contagiosas quando era pequeno, e nem de violência urbana quando era adulto jovem. Essas duas características que levam a mortes precoces, que são caras para o sistema social, não só para o sistema de saúde, tem que se pensar que elas dependem de uma série de coisas para além da, da assistência à saúde, né? Para além da assistência médica. Então, nós estamos discutindo questões que têm a ver com como se vive, como se mora, como se trabalha, e como as pessoas se deslocam, né? Em São Paulo, as pessoas se deslocam mal, as pessoas se deslocam penosamente, e sempre correndo todo tipo de risco. E o pior é que quando a gente até volta para o assunto das doenças infecciosas, como foi o caso da Covid, que ainda não morreu, mas está bem menos preocupante, e certamente haverá novas pandemias ou epidemias, as nossas formas de transporte e as nossas formas de trabalho também são conducentes a esse tipo de coisa. A nossa vida é um convite ao estresse, a nossa vida é um convite à hipertensão, é um convite a doenças renais. A gente tem que pensar que a falta do exercício, por exemplo, nos cria mais fragilidade perante algumas dessas doenças crônicas não transmissíveis. E a gente tem que admitir que, no fundo, não é o fato de ter um reloginho que nos fala se a nossa pulsação está adequada ou se nós andamos o número de passos suficiente, porque é suficiente para quê, afinal de contas, né? A gente está nisso. Então, é importante a gente perceber que, enquanto o vape continuar proibido, porém sendo usado em todos os lugares, enquanto a população continuar renitente ou relutante a utilizar vacinas, e o sonho de consumo de quem chega ao sistema de saúde continuar sendo especialista. E enquanto a gente tiver comidas ricas em sódio, em gordura adicionada, em açúcar adicionado, e mesmo que haja aqueles lembretes nos rótulos, isso ser ainda motivo de piada, a gente vai continuar vulnerável a isso. Então, se a gente tem que dar conselhos aos políticos, a gente tem que sugerir monitoramento
da utilização de alimentos e outros insumos que são tão prejudiciais à saúde. E isso se chama hoje em dia de determinantes comerciais da saúde. Na televisão, no ônibus, em todo lugar, a gente tem uma série importante de anúncios de bets a cada minuto. E outro dia alguém estava dizendo que o cigarro é, leva a problemas de pulmão, o álcool leva a problemas de fígado, mas isso tudo no médio e longo prazo. Por outro lado, as bets podem levar a causas de estresse psicológico, psiquiátrico e, inclusive, aumentar o consumo tanto de cigarro quanto de álcool. Então, eu acho que os políticos precisam, sejam eles quem forem, eles precisam estar presentes e precisam estar alertas para onde a gente está. E, no quesito financiamento, a gente tem que pensar numa outra coisa, que são as emendas discricionárias que somem as tais emendas PRI. Eu acho que as pessoas têm que estar acordadas para não ser uma coisa tão voluntária ou voluntarista. A saúde está na mão de cada um de nós, sim, mas a gente depende de um Estado e a gente depende circunstancialmente de um governo. Então, se nós temos o SUS, nós temos que defender esse SUS. E nós temos que defender que o recurso que vai para a saúde seja gasto da melhor maneira possível. Também cumpri meus 5 minutos e espero que todo mundo vote bem, que esse vai ser um bom jeito de lidar com isso. Ótimo, muito obrigado, professora Malik. Realmente aí é uma recomendação, né, importantíssima, mas informações para que a gente reflita também fundamentais, né, sobre os determinantes sociais, os determinantes comerciais, que têm um impacto muito grande sobre a saúde, e que sem dúvida, né, são fatores de risco aí dos mais importantes para as condições crônicas não transmissíveis e também para as alterações de saúde mental, né, como colocado pela senhora no início, então, aí que a gente não pode deixar de pensar, né, apenas como fatores biológicos que afetam o indivíduo, mas fatores também externos a eles e que levam também a comportamentos, né, que favorecem comportamentos aí que vão, né, impactar a sua saúde.